Yáscara, bom dia. Bom dia. A gente sempre bota fé no outro que está perto, né, ao nosso redor. Gente que entra aqui no estúdio, às vezes essa porta fica aberta, não some nenhuma pecinha de decoração, tá tudo ali no lugar, ai que tranquilidade. Mas há pessoas que chegam a ficar angustiadas, com palpitação, dizendo, ai, se eu não pegar um botãozinho daqui, parece que eu não tô completo. É doença ou é má fé mesmo, que merece ser julgada? Então, a gente falando aí da cleptomania, sim, é um transtorno, né? Uma doença mental. Inclusive, ela é muito rara, né? Então, assim, há casos e casos, né? A gente já viu personagens em novelas brasileiras descrevendo, né, no papel, no dia a dia, essa ansiedade, essa vontade de levar para casa o que não é seu. Isso. Então, assim, a cleptomania está ela é classificada como um transtorno de impulso, né? O que acontece? É claro, existem os critérios diagnósticos, né, que precisa ser feito por profissionais, mas, de modo geral, o cleptomaníaco, ele não consegue controlar essa vontade, esse impulso mesmo de furtar objetos pequenos. Valiosos? Né? Valiosos, não valiosos, independe. Tanto faz. Né? Tanto faz. O que acontece? Ele sente uma angústia, uma necessidade muito forte de levar o objeto. Ele não planeja. Fora de controle mesmo. Fora de controle. Então, ele realiza o furto. Assim, ele não precisa daquele objeto, independe do valor monetário. Talvez nem vá usá-lo. Talvez nem vá usá-lo. Realiza esse furto, tem o prazer imediato e depois a culpa. Então, assim... tem arrependimento nessa tem história. Arrependimento, culpa, tanto que assim, o que acontece na maioria dos casos? O cleptomaníaco acaba guardando esses objetos, colecionando. Algumas vezes ele tenta fazer a devolução disfarçada, né, daí... e algumas vezes ele até doa. Então, assim, casos e casos, né? Como eu disse... Como se fosse se redimir ciclo, daquela responsabilidade. Em função da culpa que vem. O que a gente entende, né? Que o cleptomaníaco, na verdade, ele vive um mar de emoções. Né? Porque, assim, essa angústia, não consigo me controlar, realizo o furto, aí vem o prazer, mas logo vem a culpa. Então, assim, esse mar de emoções... né, faz com que realmente pode levar até a uma depressão, alguns casos de suicídio. Né? Nem sempre a pessoa é punida porque algumas nunca serão flagradas. Dificilmente. Ali no furto. Tem terapia, tem cura, é tratado como vício. Tem tratamento, né? Qual é o tratamento? Geralmente a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com o pensamento. A gente entende, assim, na TCC, né, que se chama, de modo geral. O que eu penso, o que eu interpreto do fato, me traz uma emoção e da emoção é que eu me comporto. Então, o tratamento justamente vai ser isso, algumas estratégias, né? O que eu posso pensar antes, quando eu identifico que está vindo aquela necessidade de realizar o furto, estratégias de pensamentos diferentes, para eu ter uma outra emoção e para eu me comportar diferente, não realizar de repente. Mas esse não seria o único tratamento. O tratamento psiquiátrico também é importante, né? Medicamentoso. Com remédio. Crianças passam por isso? Sim, a cleptomania independe de faixa etária, tá? Ela pode se manifestar em qualquer momento da vida, mas a incidência maior de início é na adolescência. Desencadeada pelo quê? Qual é a fonte? Então, assim, tem duas fontes aí, alguns estudos, né? Nada muito engessado, mas pode ter um histórico familiar, nem sempre da cleptomania em si, mas de um toque. Algum parente de primeiro grau que tem o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, mais relacionado à compulsão, no caso, né? Ou existem algumas explicações ligadas aos neurotransmissores mesmo. Por quê? Porque existe ali a nossa produção da serotonina, né, que é um dos hormônios do humor, da dopamina, que é um dos hormônios do prazer. Então, se esses hormônios estão em baixa, eles acabam, entre aspas, colaborando, né, para que a pessoa realize o furto, ou enfim, não controle esse impulso. Geralmente é fácil a pessoa admitir, reconhecer essa falha dela ou não? Não é fácil.
Acontece assim, como qualquer outro transtorno, né? É difícil nós admitirmos, né, que temos algumas falhas. Buscar ajuda por conta própria. Buscar ajuda muito menos. Então, o que é legal, né? Se eu convivo com uma pessoa, estou percebendo alguns sinais, que ela leva objetos para casa, que ela coleciona, ou que isso não faz parte do dia a dia. Por que ela, né, trouxe isso? Fica Comprou, estranho. fica estranho. Então, assim, o que é legal acolher essa pessoa, né? E dar alguns sinais, se você tem essa intimidade, então, né, tem que tomar muito cuidado. Porque sempre é um crime e a pessoa pode ser punida em algum momento. Pode ser punida, ela pode até justificar, mas daí vai ter que ter um diagnóstico diferencial muito bem elaborado, né? Por psicólogo, por psiquiatra, enfim. Então é muito mais comum que a própria pessoa identifique. Né? E o que eu gosto muito de falar para as pessoas, então assim, acolha o que você identifica em você que não está tão legal, não tem problema, né? E daí buscar ajuda. Isso aí. De terapia e tudo mais, né? Porque ninguém está livre de ter um defeito ou outro. Ninguém mas tá livre. Cabe a gente também ter a responsabilidade de ajustar tudo aquilo que a sociedade também espera da gente, que a gente seja o melhor que pode ser. E são desafios, na verdade, né? Que levam ao nosso crescimento. Então, tem até aquela frase assim, né? Mudar dói, mas não mudar dói mais ainda, né? Porque nesse caso, por exemplo, tem consequências bem sérias, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Excelente profissional, Obrigada. né? Esse programa é feito de gente que tem as respostas para as nossas perguntas.